Olá, alunos do sétimo ano, nós estamos aqui hoje para mais uma aula de ciências. E hoje nós vamos falar sobre os plateumintos, nematelmintos, moluscos e anelídeos. Bom, começando com os plateumintos. Os plateumintos são organismos invertebrados, ou seja, não têm coluna vertebral. Eles também possuem um corpo alongado e achatado dorsoventralmente, ou seja, essa região dorsal e ventral é mais achatada. Eles normalmente são animais que vivem em locais aquáticos ou em ambientes terrestres, desde que sejam úmidos, porque ele precisa da água para fazer a lubrificação da sua pele. Algumas espécies são de vida livre, ou seja, vivem soltos na natureza, e algumas espécies são parasitas. Eles vão ter um sistema digestório incompleto, ou seja, eles vão ter uma boca, porém eles não vão ter um ânus. E aí, como é que eles vão fazer suas excretas, né? Eles vão fazer por meio de difusão, que a gente vai ver um pouco mais à frente. Eles também não vão ter um sistema respiratório e nem um sistema circulatório, que também vai acontecer as trocas gasosas por meio de difusão. O que é essa difusão? A difusão é um processo onde vai passando célula a célula os componentes do corpo, tanto o oxigênio para respirar, quanto as excretas, certo? Eles vão ter um sistema nervoso bastante simples, onde eles vão ter a presença de ocelos, que funcionam como se fossem receptores de luminosidade, certo? E a reprodução deles, ela pode ser de duas maneiras. Ou assexuada, quando não envolve um macho e uma fêmea, e acontece por fragmentação, ou seja, esse indivíduo aqui vai ter seu corpo dividido ao meio e cada parte regenerando, dando origem a um novo indivíduo, certo? Ou sexuada, quando eu tenho a presença de um macho e de uma fêmea, e aí vai acontecer a fecundação. Bom, algumas doenças podem ser causadas por plateumintos. A primeira delas é a teníase, mais conhecida como solitária. A teníase é uma doença que vai ser ocasionada através de ovos, né? Tanto na carne de boi quanto na carne de porco, quando você ingere, né, esses ovos, eles vão eclodir lá no seu intestino, formando a solitária, né? Como nós vemos aqui no ciclo. Então, inicialmente eu tenho a tênia, que ela pode ser saginata ou sólio, dependendo de onde seja a contaminação, se seja do porco ou se seja do boi, né? Aí a pessoa vai consumir a carne infectada, porque você, se uma carne for mal cozida ou mal assada, você pode se contaminar. Os ovos vão passar para dentro do seu corpo, né? E vão eclodir no seu intestino delgado. Os sintomas da ateníase é náuseas, dor de cabeça e abdominal, alterações no apetite, sonolência e indisposição, certo? Por quê? Porque a tênia, ela pode chegar a um tamanho bastante grande. A prevenção é tratar os doentes, consumir sempre carnes bem cozidas e assadas e usar medidas sanitárias, certo? Nós temos também a esquistossomose, que é uma doença causada por um plateuminto, onde ele usa como vetor, né, os caramujos. Então, inicialmente, eu tenho aí os ovos, né, contaminados. Esses ovos vão eclodir e liberar miracídios, né, que são pequenas larvas. Essas larvas vão penetrar primeiramente nos caramujos, que são um hospedeiro secundário, né, ou intermediário. Esses miracídios vão se multiplicar dentro dos caramujos, né? E depois, quando esses caramujos eclodirem, né, ou explodirem, eles vão liberar as cercárias, que são larvas que vão penetrar na pele da pessoa e aí elas vão, por meio da circulação sanguínea, se instalar em alguma parte do corpo, né? Normalmente elas têm predisposição para se instalarem na região do fígado, como vocês estão vendo aqui, né? Até chegar na parte do intestino, bexiga e outras partes do corpo. Essa doença, ela tem alguns sintomas, como febre, calafrio, dor muscular, tosse,
do inchaço abdominal. Por isso que o outro nome dessa doença é barriga d'água, porque a pessoa tem uma retenção de líquido e aumenta a barriga. A prevenção é tratar os doentes, ferver sempre a água, usar medidas sanitárias e evitar banhos em lagoas. Por que em lagoas? Porque vai ter uma população de caramujo relativamente alta e basta uma pessoa contaminada defecar próximo à lagoa para que essa doença se espalhe. Bom, falando agora dos nematelmintos, os nematelmintos, eles são vermes cilíndricos e alongados, então eles vão ter suas extremidades também mais afiladas. Assim como os platelmintos, eles podem viver tanto em ambientes aquáticos como em ambientes terrestres, desde que sejam úmidos. Eles também podem ser de vida livre ou parasita. Só que o sistema digestório dos nematelmintos já é completo, ou seja, ele vai ter uma boca e um ânus. Sistema circulatório e respiratório são ausentes também, certo? E a reprodução se dá de forma sexuada, porque nós temos espécies dioicas, ou seja, machos e fêmeas separados. A fecundação ela vai se dar internamente, né? E uma característica desses nematelmintos é que eles vão ter dimorfismo sexual. Então, o macho é muito diferente da fêmea, certo? Algumas doenças causadas por nematelmintos. Ascaridíase, que é a famosa lombriga, né? Que ela é causada pelo Ascaris lumbricoides, que ela vai ter como hospedeiro os seres humanos, né? Normalmente ela vai parasitar o nosso intestino. Os sintomas vão ser dificuldade de evacuar, cólica, náuseas e falta de apetite. E a prevenção se dá por uso de medidas sanitárias, ferver sempre a água, ter hábitos de higiene e lavar sempre frutas e verduras. Então, aqui ao lado eu tenho uma imagem mostrando a infecção, né? Como a gente se contamina com ascaridíase, com ascaris. Então, a pessoa acaba, né, por ingerir aí, né, esses contaminantes que estão ou no solo, ou nos vegetais, ou mesmo quando a gente vai ao banheiro e não lava a mão, né? E aí você faz a ingestão deles e eles vão se instalar no seu intestino, certo? Outra doença é a ancilostomose, também conhecida como amarelão, que ela é causada pelo ancilostoma duodenale ou pelo Nector americanus. Ela também só vai infectar seres humanos. Ela também vai parasitar o intestino, só que dessa vez o intestino delgado. Os sintomas vão ser cólicas, náuseas, diarreia, tosse, ruídos respiratórios e, em algum caso, anemia e hemorragia, porque eles vão se instalar, né, na parede mesmo do intestino. A prevenção se dá por meio de medidas sanitárias, tratar doentes e não andar descalço. Então, aqui na imagem ao lado, nós podemos ver, né, como é que ocorre. Então, eu tenho aqui o nematelminto, né, ele vai eclodir gerando uma larva. A larva vai penetrar na pele, né? E aí ela vai pela circulação sanguínea se instalar no corpo. Então ela pode se instalar no intestino, no estômago, no coração, no pulmão, traqueia ou esôfago. Então ela vai fazer um verdadeiro tour pelo nosso corpo. Outra doença que nós temos é a filariose, também conhecida como elefantíase. É uma doença que infelizmente a gente não tem cura, né? A gente só tem tratamento. Ela é causada pelo Escherichia bancroft. Ela tem como hospedeiro definitivo os humanos e como hospedeiro intermediário alguns mosquitos, como o Culex anopheles e o Aedes aegypti. Ela vai parasitar normalmente os nossos vasos linfáticos. A gente viu que o nosso sistema linfático é um sistema que vai atuar juntamente com o nosso sistema circulatório, né? Ele que vai ser responsável pela defesa do nosso corpo. E aí, quando ela se instala, né, no nosso corpo, ela vai afetar alguns órgãos e aí vai fazer com que esses órgãos fiquem bastante inchados, né, devido ao acúmulo de linfa. A prevenção é conter o vetor e usar telas ou mosquiteiros, dependendo se for uma área onde eu tenha muitos mosquitos que possam transmitir essa doença. E a última doença causada por nematelmintos é a oxiurose, também conhecida como enterobiose, que ela é causada pelo Enterobius vermiculares, que ela também parasita somente seres humanos. Elas vão afetar o nosso intestino grosso. Um dos sintomas é prurido
irritabilidade, diarreia, náuseas, emagrecimento, vômitos e dor abdominal. O tratamento, a prevenção se dá por tratar os doentes, lavar os alimentos e ter uma boa higiene pessoal. Então, essa doença é muito comum porque ela vai causar um prurido anal. Então, você vai sentir muita coceira na região anal, certo? Bom, agora vamos começar a falar sobre os moluscos e anelídeos. Os moluscos são animais de corpo mole. Normalmente eles habitam em locais aquáticos ou em locais terrestres, desde que sejam ambientes úmidos. A principal característica é que eles vão ter uma concha protetora, certo? Já que eles são animais invertebrados. Essa concha ela pode ser interna ou externa. Outra característica dos moluscos é que eles vão ter cabeça, massa visceral, como vocês estão vendo aqui na imagem, que é onde vão ficar os órgãos dele, e o pé, né? O pé musculoso para andar, se locomover. O sistema digestório é completo, ou seja, eles têm boca e ânus. Eles já vão ter um sistema respiratório, onde eles podem respirar por brânquias ou por pulmão. Brânquias, os aquáticos vão respirar, e pulmão, os terrestres. Eles vão ter o sistema circulatório aberto, ou seja, eles não têm um coração, mas eles têm um sangue que vai percorrer no seu corpo, certo? Eles vão ter um sistema nervoso ganglionar, que é formado por gânglios nervosos, né, que vão processar as informações do meio aí, que funciona como se fosse um cérebro para eles, certo? O sistema reprodutor, a reprodução, ela vai ser sexuada, ou seja, preciso de um macho e de uma fêmea para que ela ocorra. Mas em alguns casos eu tenho organismos hermafroditas, ou seja, macho e fêmea no mesmo indivíduo, certo? Mas a maioria são sexos separados. A fecundação ela pode ser interna, ou seja, ter copulação do macho com a fêmea, ou externa, né? Eles liberarem os gametas na água e assim eles se encontrarem. Bom, os moluscos, eles são classificados, né, em 3 grupos, ou 3 classes, que são os bivalves, que é no caso das ostras, que vão ter aquelas 2 válvulas, eles são exclusivamente aquáticos, se alimentam por filtração. Então, a água vai entrar por meio dos sifões, e aí ele vai reter micro-organismos, microcrustáceos, e vão se alimentar deles. Os bivalves, eles são conhecidos por causar intoxicação alimentar, certo? Nós temos também os cefalópodes, que é o caso dos polvos, né, lulas, que eles vão ter tentáculos que vão ajudar tanto na locomoção como na captura do alimento. Eles também são exclusivamente aquáticos e eles têm uma estrutura chamada de cromatóforos, que são aquelas glândulas de tinta, que quando ele se sente ameaçado, ele libera para que ele consiga fugir do seu predador. E nós temos os gastrópodes, que podem ser aquáticos ou terrestres, né? Que são aqueles que têm o pé musculoso para se locomover, como o caso do caracol, do caramujo, e que vão apresentar uma concha externa, né? Uma concha onde ele pode entrar dentro dela para se proteger dos seus predadores. Agora vamos falar do último grupo da aula de hoje, que são os anelídeos. Os anelídeos são animais de corpo cilíndricos e segmentados, então eles vão ter metameria. Então, cada segmento do corpo vai desempenhar uma função. Os anelídeos, eles podem ser terrestres ou aquáticos. Eles já vão ter um sistema circulatório fechado, então eles têm a presença de um coração lateral, certo? Que é como se fosse um coração um pouco primitivo. Nesse meu sistema circulatório vai circular um líquido rico em hemoglobina, né, que vai transportar o oxigênio. Ele vai ter um sistema digestório completo, ou seja, boca e ânus, e um sistema respiratório, onde a respiração pode ser cutânea, por meio da pele, por isso que as minhocas precisam ficar em ambiente úmido para manter aquela pele sempre úmida, ou branquial nos casos dos anelídeos que vivem na água. O sistema nervoso também é ganglionar, eles não vão ter um cérebro igual o nosso, né? Sim, somente os glândulos. E a reprodução ela pode ser assexuada por brotamento ou fragmentação. Então, vai gerar um broto ali e o broto vai gerar um novo anelídeo. Ou o corpo vai se partir ao meio e cada pedaço gerar um novo indivíduo. Ou sexuada, que acontece bastante com as minhocas. Então, as minhocas elas são seres hermafroditas.
ou seja, tem homem e mulher no mesmo corpo. E aí eles vão fazer uma coisa chamada de fecundação cruzada. Então, eles vão transmitir tanto os gametas masculinos como os gametas femininos e os dois vão sair grávidos dessa reprodução, tá? Então, quando duas minhocas se encontram, as duas vão gerar descendentes. Então, aqui eu tenho, né, uma minhoca, a estrutura da minhoca, que é o básico do anelídeo. Eu vou ter uma boca, aí seguida pela faringe, o esôfago, o papo e a moela, que é onde os alimentos vão ser triturados e armazenados até chegar no meu intestino e, por fim, ser liberado pelo ânus. Bom, os meus anelídeos, eles são divididos em 3 classes. Eles vão ser baseados quanto ao número de cerdas, que é como se fosse pelos no seu corpo. Então, eles podem ser oligoquetas, quando eles têm muitas cerdas, né? Oligoquetas quando eles têm poucas cerdas, no caso da minhoca. Eles podem ser poliquetas quando ele tem muitas cerdas, aqui, no caso desse outro organismo que vocês estão vendo. Ou eles podem ser irudíneos ou aquetas, quando eles não têm cerdas, que é o caso das sanguessugas, né? Como vocês estão vendo aqui na imagem. Então, os anelídeos são classificados quanto ao número de cerdas em seu corpo. Bom, pessoal, então era isso. Vou deixar uma atividade para vocês, que é da página 225 a 227 e 242 e 243. Então, era isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham entendido. Fiquem todos bem e até a próxima aula. Tchau, tchau.